Bom, gente, tem um outro desdobramento do caso Master que envolve o ministro Alexandre de Moraes, o contrato da sua mulher com o Banco Master, aquele contrato ultramilionário, as conversas que Alexandre de Moraes teria tido com o presidente do Banco Central também sobre o que estava acontecendo no Banco Master. Alexandre de Moraes, que já tem problemas de popularidade, vamos dizer assim, que não cabe nem a um ministro do STF ser popular ou não, mas também de credibilidade questionada em função de toda a atuação na trama golpista, em outros inquéritos que ele conduz no STF, e tem resposta política para isso. A Juliana Lopes está aqui com a gente e vai nos contar. Juliana, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, tem uma reação, aproveitando todo esse novo ensejo envolvendo Alexandre de Moraes? É isso, você toca num ponto que é a popularidade do ministro Alexandre de Moraes, que é muito observada pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que está acontecendo em Brasília nesse momento, que envolve essa questão do Banco Master e também o ministro Alexandre de Moraes? Integrantes do PL estão em recesso, o Congresso está em recesso, mas voltaram a Brasília, estão nesse momento numa coletiva de imprensa, respondendo ali alguns questionamentos, líderes ali da oposição, coletiva sendo acompanhada nesse momento pela nossa setorista Emily Bank. E o que eles estão dizendo nessa coletiva de imprensa? Que é preciso, a partir do caso do Banco Master, investir mais uma vez naquele pedido de impeachment, de saída do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Não é uma estratégia nova, não é um assunto novo no Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, é quem acumula maior quantidade de pedidos nesse sentido, de impeachment dentro do Congresso Nacional, mas são pedidos que dependem, claro, dos presidentes da Câmara e do Senado, em especial do presidente do Congresso Nacional, que é Davi Alcolumbre, e outros que já passaram por lá. Também esteve nessa pressão, por exemplo, Rodrigo Pacheco. Mas o que essa estratégia, esse pedido, essa mobilização que está sendo feita revela sobre o PL? Que eles começaram o ano, na verdade, desde o início do mandato do presidente Lula, tendo Alexandre de Moraes como algoz, colocando ele nessa posição, pela questão lá no início da trama golpista, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros núcleos, e termina o ano de 2025, mais uma vez colocando o ministro Alexandre de Moraes nesse lugar de extrema pressão, agora com o caso do Banco Master. O que eles dizem é, olha, está muito claro para eles, para a oposição, que Alexandre de Moraes agiu para interferir nesse caso, nessa investigação, fazendo uma pressão contra o Banco Central, e por isso ele deveria ser retirado da função de ministro do STF. Para isso, o PL tem usado, segundo me contaram hoje, algumas pesquisas, levantamentos que foram divulgados nos últimos meses, que mostram muito sobre a popularidade do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Esse é o ponto que a gente estava tratando aqui. Exatamente. Com o Yuri. Quer dizer, o fato, e é preciso, gente, entender que o questionamento e a credibilidade da Corte Suprema de um país são sérios. Sim. Porque nós estamos falando aqui do Estado de Direito, nós estamos falando aqui da validade das leis, do cumprimento das leis, ou seja, não é um sentimento que uma democracia como o Brasil gostaria de alimentar. É exatamente isso. E como eles analisaram esses levantamentos e viram que o STF e o ministro Alexandre de Moraes tiveram a imagem muito impactada nesses últimos meses, nesse ano especificamente, por tudo que envolve o judiciário, pelos conflitos com o executivo, com o legislativo, enfim, eles acreditam que é o momento de voltar novamente a alimentar essa ofensiva contra o ministro do STF. Eu perguntei para um integrante do PL se isso vai ter algum retorno, porque a gente sabe que pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes tem um monte, nenhum deles andou, não teve nem uma pequena sinalização de que isso fosse para frente. E o que eles me respondem é o seguinte, olha, se vai andar ou se não vai andar, isso está num segundo plano. O que a gente precisa é responder a uma pressão da opinião pública, da população, dos apoiadores do ex-presidente Jair
Bolsonaro, de quem acredita na oposição, sobre o nosso trabalho contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse momento, tem um entendimento de que era preciso fazer alguma coisa diante do caso do Banco Master e, mais uma vez, vão insistir nesse pedido de impeachment. Ainda que ele não vá para frente, tem também uma estratégia de tentar interromper o recesso parlamentar, mas acreditam mesmo que era preciso dar uma resposta. Então, temos mais uma vez o partido do ex-presidente e líderes da oposição, não só o PL está fazendo essa coletiva nesse momento, acreditando que precisavam dar uma resposta para esses apoiadores, para quem acredita na oposição. E é importante, Thaís, que a gente sempre lembre que todos os movimentos que estão sendo feitos nesses últimos meses do ano tem um objetivo muito claro, que é um posicionamento para um ano importantíssimo para os políticos, que é o ano de 2026, que é um ano eleitoral. Então, tem um aceno político sendo feito nesse momento, ainda que esse pedido não vá para frente. Eles acreditam que era preciso dar uma resposta à população. E a resposta vem em mais um pedido de impeachment.